dar início ao assunto referente à estrutura geológica e as formas de relevo do nosso território brasileiro. A estrutura geológica do território brasileiro ela está voltada, na verdade, pela disposição das formações rochosas que estão presentes no nosso subsolo, certo? Então, primeiro passo para entendermos sobre essa estrutura geológica, precisamos fazer a localização do Brasil com relação, como eu coloquei nessa imagem, à placa sul-americana. Então, está aqui o Brasil, certo? E a placa sul-americana. Então, vamos lá. No Brasil, o ponto mais elevado é o Pico da Neblina, que faz fronteira aí com a Venezuela. Tem uma altitude aproximadamente de 3.000 metros. Na Cordilheira dos Andes, o ponto mais elevado é o Aconcagua, aproximadamente aí com 7.000 metros de altitude. Então, no território brasileiro, não acontecem mais processos de formação de montanhas, certo? Pois a nossa estrutura rochosa ela é considerada antiga. Ela está mais desgastada, rebaixada, se comparada, por exemplo, com a região aqui da Cordilheira dos Andes. A estrutura geológica refere-se aos tipos de rocha que vai compor uma determinada área, refere-se à sua distribuição, refere-se à sua idade e também ao processo geológico que a formou. Então, a estrutura geológica, ela indica a origem, a composição e a formação do terreno ao longo do tempo geológico. Estrutura esta, que vai assumir uma determinada forma de relevo. Por exemplo, eu coloquei aqui as bacias sedimentares, é estrutura. E pode ser uma planície, ou seja, uma forma de relevo, como é o caso aí da planície mato-grossense, do Pantanal. O Brasil, ele tem uma maior estabilidade geológica em seu território. Vamos lá, principalmente com relação aos terremotos, por causa da distância, em relação às áreas de contato entre as placas. Então, na verdade, o Brasil, ele sofre pequenos abalos sísmicos, certo? De baixas intensidades, que se dão por dois motivos. Primeiro, por terremotos, por tremores que são secundários, ou seja, são decorrentes principalmente da região dos Andes. E o segundo motivo é por falhas geológicas, que são rupturas na camada rochosa, Essas rupturas têm um formato de rachaduras e que vão causar esses abalos sísmicos. Então, vamos lá. A estrutura geológica do nosso território, ela é considerada, aqui, coloquei para vocês, relativamente simples. Por exemplo, no Brasil, a ação dos agentes externos vai predominar, por exemplo, a erosão, o acúmulo de sedimentos, o processo de intemperismo, que na verdade são alterações químicas e físicas das rochas e seus respectivos minerais, certo? Então, a estrutura geológica do nosso território brasileiro está disposta entre esses três tipos aqui: bacias sedimentares, dobramentos antigos, cratos, ou chamados também de escudos. Então, as bacias sedimentares são formações mais recentes,
São depressões na superfície terrestre que estão presentes no relevo, são formadas por abatimentos da litosfera, né, nos quais ao longo do tempo vão depositando, né, ou depositaram sedimentos, o acúmulo deles, certo? Os dobramentos antigos são áreas de formações muito, né, antigas, que remete aí ao período pré-cambriano, são compostos por diferentes tipos de rochas, de processos erosivos, dos agentes externos, que foram ao longo do tempo modelando aí. E, por exemplo, é o que ocorre principalmente nas serras e nas chapadas. E temos os cratos, né, os escudos, compostos aí pelas rochas metamórficas e magmáticas. Então, como funciona, né, esse processo dos agentes externos e dos agentes internos do relevo, considerados os verdadeiros modeladores, né, desses dois tipos aí de agentes do relevo. Então, aqui nessa primeira imagem que eu coloquei para vocês, coloquei o derretimento das geleiras, né, é um agente externo, a ação do vento, as águas correntes, o processo de intemperismo, certo? São considerados aí os agentes externos do relevo. E os internos, terremotos, vulcanismo, tectonismo. Então, a estrutura geológica com relação aos recursos, né, minerais brasileiros. Né? No caso do Brasil, esses recursos eles são explorados principalmente de forma econômica, né, e estão dispostos em jazidas, né, que são depósitos naturais, né, em vários pontos do nosso território brasileiro, certo? Então, as bacias sedimentares, vai focar aí principalmente, né, os combustíveis fósseis, dobramentos antigos e cratos, principalmente a questão aí que envolve os minérios, os metais, principalmente o ferro, né, que é predominante aí no nosso território brasileiro, em grandes áreas aí de disponibilidade, né, desse minério. Então, as formas de relevo, né, refere-se à forma da superfície terrestre, constituído pelas suas irregularidades. As principais características do relevo, ele pode ser baixo, alto, plano, inclinado, contínuo, com desnível acentuado. Então, de acordo com a classificação recente, né, temos três tipos, né, três formas de relevo: planície, planaltos e depressões. Essa classificação ela foi feita por um geógrafo chamado Jurandir Rossi, né, que ele elaborou um projeto que ficou conhecido como o Projeto Radam Brasil. E ele considerou vários pontos importantes aí para fazer essa classificação de formas de relevo do território brasileiro. Né? Considerou a estrutura rochosa do relevo, a ação dos climas e dos agentes externos. Então, coloquei aqui para vocês algumas informações, né, do Projeto Radam Brasil, desenvolvido principalmente aí referente às décadas de 70 e 80. Né? Ele fez o levantamento dos recursos naturais, de relevo, de solos. Então, ele fez todo esse levantamento topográfico, né? Então, é um rico material, né, que serve até hoje de base para outros estudos, projetos, trabalhos científicos. Então, por isso que é de tão relevada a importância, né? Então, observa aqui, ó, podemos observar os levantamentos de imagem que ele fez. Ele também transformou, né, a partir desses levantamentos topográficos, os mapas temáticos tipo vegetação, geológico, geomorfológico. Então, os planaltos, ele vai apresentar superfícies onduladas, com desníveis bastante elevados, por exemplo, as chapadas. Em terrenos mais acidentados, ele vai ocorrer aí os planaltos, principalmente serras e morros. As depressões, né, elas vão receber algumas denominações diferentes. Por exemplo, depressões periféricas, quando elas se estendem tipo um planalto. Quando elas vão acompanhar, por exemplo, os cursos
e vale de grandes rios, elas são chamadas, por exemplo, de Araguaia, Tocantins, São Francisco, né? São terrenos que sofrem com forte processo aí de erosão, como nós podemos identificar aqui, ó, na imagem, processo de erosão, certo? E ela tem umas inclinações suaves. As planícies, né? As planícies é uma unidade de relevo que ela é caracterizada por possuir paisagens geralmente planas, né? São poucos, né? Diferentemente dos planaltos, elas são poucos aí acidentadas, né? São localizadas em regiões com baixas altitudes, certo? E representam a menor área ocupada, né? Então, elas vão ocorrer na faixa do nosso litoral brasileiro e principalmente aí ao longo das margens do rio Amazonas, do Pantanal Mato Grossense e do rio Araguaia. Então, elas vão corresponder de fato à superfície plana, ocorre por meio também da acumulação de sedimentos, pode ser formadas quando há o acúmulo de sedimentos transportado pelas águas dos rios, nesse caso ela é chamada de planície do tipo aluvial. Quando a planície é formada por sedimentos oriundos, né, que foram transportados por águas marítimas, ela é chamada tipo costeira, certo? E quando, no caso, ela for transportada por sedimentos por meio dos ventos, então ela é chamada de planície tipo eólica. Obrigada pela atenção e até a próxima aula.